E aí, tudo na paz contigo? Espero que você esteja bem, tranquilo, tranquila. E hoje, atendendo a muitos pedidos e em homenagem também ao lançamento dessa publicação que eu fiz aqui deste livro, O Eco dos Druidas, A Volta dos Anciões, Sabedoria Celta para o Mundo de Regeneração, nós vamos ter uma aula aqui sobre os druidas e sobre druidismo. Claro, uma coisa que a gente não vai aprofundar demais, porque não dá, é uma doutrina muito profunda e nós vamos entender aqui, sabe, um pouco da substância, da profundidade, da grandeza desses postulados, desses grandes sábios filósofos espiritualistas lá do passado, ancestrais espirituais de muitas ideias espiritualistas que hoje em dia nós temos recorrentes no nosso meio, que nós herdamos e achamos que é novidade nossa, a gente descobriu isso, que a gente acredita. Não, essas coisas já vêm lá de trás. Lá de trás a gente vai então entender um pouco esse contexto, às vezes a nossa ligação, né, com esse cenário todo. Às vezes você assistiu aí Outlander, você leu ou assistiu As Brumas de Avalon, e aí veio aquele comichãozinho, você gosta de ouvir Lorena McKennitt, e quando toca The Mystic's Dream, você, uou, cultura celta, os druidas, e se você procura, e claro que existem muitas iniciativas de tentar trazer isso, de divulgar isso para as pessoas, mas não é algo tão abrangente quanto, por exemplo, um cristianismo, um budismo, um hinduísmo. Então esse vídeo aqui, essa aula que a gente vai fazer aqui hoje, vai ser uma iniciativa para a gente, sabe, colocar um pouco mais desse cenário para tornar ele acessível a quem tem interesse, a quem sente essa conexão, e a gente vai aqui fazer algumas elucubrações para ver de onde é que vem talvez essa conexão que você sente, esse comichão que tem dentro aí de você, meu Deus, cultura celta. Então vamos lá, né? Quando a gente fala de druidismo, a gente fala dos druidas, das druidisas, às vezes é muito comum as pessoas associarem aquele pessoal lá da Europa, aquele negócio que eu vou lá na loja esotérica e de repente eu vejo umas coisas. Não eram eles que tinham círculos de pedras, umas coisas assim, sabe? Fica uma coisa às vezes meio confusa, meio nebulosa, nas brumas da coisa, fazendo homenagem às brumas de Avalon, da Marion Zimmer, e a gente não tem tanto acesso às informações históricas e até às informações esotéricas, né, que é muito interessante, que a gente vai analisar aqui, acerca desse povo. Você, por exemplo, na aula de história na escola, você não ouve falar dos druidas. Aliás, talvez você ouça falar dos druidas, mas você não se aprofunda. Talvez o máximo que falem ali para você é com base naquele texto das Guerras das Galhas, que Júlio César falava dos druidas e falava no fim, né, que eram bárbaros, apesar de algumas horas falar que eram sujeitos interessantes e tal, mas é uma coisa nebulosa. E essas informações que a gente tem não falam pra gente, por exemplo, que grandes pensadores, que grandes filósofos, que grandes nomes e vultos da nossa história humana falavam com a boca muito cheia de orgulho e de respeito acerca dos druidas. Eu vou colocar aqui na lousa, tá, o nome de alguns principais pensadores que falavam positivamente acerca dos druidas, para a gente fazer e tecer uma comparação entre aquilo que chega de informação para a gente e aquilo que realmente estava na percepção dessas almas profundas que existiram, existem e existirão sempre na história da humanidade, que tentam ir um pouco além da história, sabe, mais objetiva, mais banal, mais superficial, e busca investigar o que estava por trás, né, disso tudo. Então eu vou colocar aqui na lousa alguns nomes para a gente ver, sabe, que druidismo é esse? Que druidismo é esse que encantou algumas pessoas muito importantes? Você vai saber agora quem são essas pessoas. Muito bem, veja só. Talvez eu vou fazer um pouquinho de reflexo da luz aqui, mas a gente finge que não está fazendo, né? Nós temos alguns nomes aqui no quadro para a gente começar a refletir um pouco e pensar, poxa vida, peraí, os druidas, eles atiçaram a curiosidade dessas pessoas aqui, como Aristóteles. Há um texto de Aristóteles, inclusive, suposto que diz ele atribuir a origem da filosofia entre os celtas. Você tem Diodoro da Sicília, que falava, inclusive, que existem entre os celtas sacerdotes
filósofos, né, das mais dignas honras. E a gente vai discutir esse termo filósofo aqui para a gente entender o que era o filósofo da época. Né? Etienne de Bizâncio, também conhecido como Estevão de Bizâncio. Aí você tem Suídas, você tem Sótimo, você tem grandes lexicógrafos ali da cultura grega, você tem Horácio, poeta Horácio, o historiador Florus, você tem Alexandre o Polímata, também conhecido como Polihristor, você tem Lucano, você tem Jâmblico. Jâmblico foi um grande filósofo neoplatônico assírio, né, da Síria. Inclusive, Jâmblico, Polihristor, diziam que Pitágoras havia aprendido entre os sacerdotes celtas. Tá? E quem confirmava essa teoria também era Valério Máximo. Então há sempre murmurinhos históricos associando Pitágoras, né, à aprendizagem que possivelmente ele tinha com contato com alguns druidas e vice-versa. Você tem Cirilo, Clemente de Alexandria, Orígenes, aqui já no contexto mais cristão, que reconheciam a envergadura desses grandes sacerdotes do povo celta. Isso provavelmente, essas referências não chegaram até nós, né, na escola. Mas quando a gente começa a avaliar isso daqui, né, a estudar com um pouco mais de profundidade, nós vamos sendo instigados a pensar que existia talvez ali naquele meio uma profundidade que muitas vezes nos escapa hoje em dia acerca dos relatos banalizados a respeito dessa cultura, que envolvia todo o amálgama e a estrutura da filosofia dos druidas. É claro que quando, por exemplo, Diodoro da Sicília vai falar, né, que existem entre os druidas grandes filósofos dignos de muitas honras, né? E que, por exemplo, quando você tem Lucano dizendo que, né, os druidas são os únicos filósofos que conhecem a natureza dos deuses, o que é esse filósofo desse contexto? Não é o filósofo da filosofia acadêmica que nós temos hoje, muito relativa, inclusive, contextualizada ao nosso panorama ocidental. Uma filosofia que é muito focada na parte ocidental, na parte, inclusive, até um pouco mais materialista, embora não seja uma abrangência geral. Eu digo isso porque, assim, na minha formação, um dos cursos, uma das matérias, das disciplinas que estavam mais presentes no meu curso, era a filosofia. Né? Era a filosofia, e é uma filosofia mais ocidental e com uma tendência, é claro que depende dos professores, depende da ala acadêmica que você está fazendo ali, mas tem uma tendência um pouco mais materialista. A filosofia para esses antigos não dividia, né, cartesianamente o conhecimento, como a gente conhece hoje, em repartições em caixinhas. Era mais próximo daquilo que hoje nós estamos adentrando com o conceito de panorama e paradigma holístico, tá? Com uma visão sinérgica envolvendo todas as coisas. Então, quando esses senhores iam falar que os druidas eram grandes filósofos, essa filosofia incluía e abrangia a dimensão espiritual da vida. Porque para eles não tinha uma separação. E eram vistos como filósofos porque eram buscadores e pesquisadores dessa verdade maior que envolve toda a vida. Você não separa o espírito da matéria. O divino, o sagrado está também imanente aqui nesse mundo. E para que você atinja inclusive uma percepção transcendente num patamar de consciência mais elevado, você precisa aprender a lidar com esse divino nas coisas aqui da matéria, na natureza, nas suas relações, enfim. Então existia uma abrangência maior. A coisa não era dividida em caixinhas como é hoje, o conhecimento compartilhado. Era uma grande sinergia. Então por que filósofos? Porque eles tinham essa sinergia, o espiritual fazia parte da sua forma de pensar a vida. E, acima de tudo, a gente tem pessoas ali que não iam na crença pela crença, na religião simplesmente pelo dogma. Mesmo porque nós vamos ver aqui, principalmente falando dos movimentos neodruídicos, nós temos caminhos não dogmáticos de espiritualidade. Né? Ou seja, é como se a gente falasse de uma tendência maior a um livre pensamento,
tá? De você buscar investigar a natureza, a realidade das coisas, do que simplesmente você tem que acreditar porque alguém falou que você tem que acreditar, porque um dogma disse que você tem que pensar assim. Então eles eram mais inclinados para essa forma de ver o mundo. Filósofos, claro, filosofia no sentido raiz da coisa, filosofia, de sofia do grego, de sabedoria, de amor à sabedoria. E sabedoria que se preza por sabedoria, com amor que se preza com amor, envolve todas as dimensões que constituem o panorama de observação e de perscruto que nós temos da vida, da realidade. Isso inclui a dimensão material e as dimensões supramateriais, as dimensões metafísicas. E eles eram grandes estudiosos dessas questões. Mas quando a gente fala de druidas, poxa vida, Yuri, mas você está falando essas coisas, eu não imaginava. É claro, a gente não imaginava porque isso tudo foi suprimido. Isso tudo foi suprimido. Você teve a questão da invasão dos romanos, você teve a questão do cristianismo entrando na Europa e falando agora é a gente que manda. Claro que não o cristianismo... Aliás, o cristianismo dogmatizado, o cristianismo institucionalizado. Porque se a gente for pensar em Jesus sabedoria, Jesus mestre, Jesus amor, é muito diferente às vezes das institucionalizações, das dogmatizações que criaram em cima da mensagem do mestre, que são muito mais eivadas e revestidas de características e inclinações puramente humanas, que buscam poder, que buscam controle, que buscam faustos os mais diversos, que a gente tem aí as religiões, às vezes, querendo crescer em poder, mandando no povo, você tem que acreditar isso, se você não acreditar você vai para o inferno, aquela coisa toda de domínio. Mas se você vai observar a mensagem de onde aquilo promanou, a mensagem de Jesus, você vê que tem alguma diferença entre a mensagem de Jesus e a mensagem do cristianismo institucionalizado. Esse cristianismo institucionalizado, ele vai lá se expandindo pela Europa, e quando a gente chega no século 6 depois de Cristo, a gente tem o auge da supressão da sabedoria druídica lá na Europa. E quando a gente está falando em Europa, em druidas, na verdade esse é um estudo profundo, porque assim, existem algumas noções gerais, né? Onde é que os druidas, os celtas habitaram? Então a gente pode falar de Irlanda, a gente pode falar de Escócia, a gente pode falar de Inglaterra, de Ilha de Man, da Ilha de Man, do país de Gales. Aí você desce um pouco para Portugal. Aliás, hoje em dia até no norte de Portugal, região de Sintra, ainda se conserva um pouco desse traço. Você tem regiões da Espanha, você tem regiões da França, Armórica, enfim, a Bretanha francesa. Então você tem aquela região da Europa, a partir daquele ponto radial de onde a coisa se expandiu. E quando o cristianismo começa a chegar naquela área, começa a dominar, porque não era apenas a instituição religiosa, mas a instituição religiosa junto com o poderio e os interesses políticos que se expandiam. E quando você chega lá no século 6 depois de Cristo, existe o auge da supressão dessa sabedoria druídica, o cristianismo institucionalizado. Importante, eu vou ressaltar sempre isso: cristianismo institucionalizado, tá? Institucionalizado, ele suprime e vai voltar a falar mais abertamente de druidismo lá aproximadamente a partir do século XVI, do século XVII e do século XVIII. Tudo isso aqui depois de Cristo, com um movimento que ficou conhecido como o renascimento do druidismo lá na Europa, principalmente a partir do país de Gales, com um sujeito chamado Iolo Morgan. Aliás, eu tenho as bardas aqui, mas não está aqui para mostrar para vocês. Que ele compilou um livro dessa idade aqui, chamada As Bardas,
Eu tenho ele, só que não está aqui nessa sala para mostrar para vocês agora, esqueci, devia ter trazido, em que ele fez uma compilação de toda a sabedoria bárdica, e a gente vai entrar aqui no que é esse bárdico, o que são esses bardos, acerca dessa tradição druídica. Ele tentou, sabe, buscar, cavocar tudo, reunir as impressões, aquilo que havia sobrevivido no país dele em arredores, e tentou trazer aquilo à tona. O problema é que depois de um tempo algumas pessoas perceberam que haviam também alguns escritos dele, tá? Autorais dele. Então não sabia-se exatamente o que era sabedoria original, o que tinha interferência. Interferência por interferência, os textos das bardas, isso você pode ver se você lê as bardas, eu devia ter trazido. Você também percebe uma influência cristã muito grande. Então, nesse período aqui, você teve uma influência cristã na sabedoria desses druidas remanescentes que ficaram às escondidas, que eram aqueles curandeiros, aquela coisa que ficava lá na casinha, na vila, que ninguém falava muito, sabe? Aquela coisa. Mas nesse período aqui, do século 6 ao 16, depois de Cristo, teve essa sinergia também de realidades. E quando você vai ler as bardas, você percebe que tem muitos elementos cristãos ali. E não que, se você for analisar do ponto de vista da sabedoria perene, não que seja isso por si só um problema em si. Porque Jesus, o Cristo, quando a gente fala de Jesus, não estou falando de cristianismo institucionalizado. Estou falando de Jesus, de mestre, de uma consciência crística. Você vai perceber que uma consciência crística, manifeste ela onde for, independente da cultura, ela traz muitos elementos, muitas verdades, muitas explanações que estão em completo acordo, em completa sintonia com grandes sabedorias antigas da humanidade, que existiam muito antes do advento desses seres. Inclusive, algumas coisas tinham grande sintonia com princípios antigos do druidismo. Não em tudo, mas tinha. Por quê? Porque é um mestre. O que é um mestre? Jesus, que é considerado na Índia um avatar, né? O que são esses avatares? Como um Buda, um Jesus, um Krishna, um Rama. São grandes mestres espirituais que eles vêm trazer uma síntese da verdade transcendental. E essa verdade, ela não é dogmática, ela é universalista. Os princípios que a regem podem ser observados na experiência transcendental e mística de quaisquer indivíduos ao redor do globo, porque não é uma vivência que é restrita a uma religião, não é uma questão de religião, é uma questão de elevação, de transcendência. Isso é pessoal, não é institucionalizado. Creio eu que durante esse período, né, esses textos sofreram essas influências, e isso foi permitido por parte dos druidas, dos bardos desse período, a ponto de integrar a mensagem de um mestre importante, que foi Jesus. Isso é minha visão particular, desculpa se não for a sua, com respeito, mas eu penso que assim, é um mestre que está vindo. Tudo bem que criaram uma religião em cima dele e fizeram um monte de dogma, mas se você vai ver, esses mestres nunca falaram que queriam isso, mas enfim, você vai lá ver Buda, por exemplo, não crie uma instituição, uma religião no meu nome. A humanidade, você sabe como é que funciona, aí criam uma instituição, né, formam um monte de dogmas e tal, e muitas vezes deturpam a mensagem original desses mestres. Isso você sabe que acontece. Tem um monte de gente usando o nome de Jesus para fazer um monte de besteira hoje em dia, que não tem nada a ver com o que Jesus pregava. Isso você sabe. Mas existe a mensagem essencial desses mestres. Então, provavelmente, né, a mensagem essencial desses mestres, aquilo que compactuava com os princípios druídicos, esse pessoal foi adaptando e foi incorporando. Tanto que quando chega aqui, nesse momento já no século XVI, XVII, XVIII, e aí surgem as bardas, você vai ver muitos elementos cristãos ali. Muitos elementos cristãos. É uma teoria minha, né, de que eles absorveram aquilo que eles entenderam que estava em sintonia. E aí você vai ver lá nas bardas, cita-se Cristo, por exemplo. Tá? Mas lembrando que é um texto atual, as bardas, como a gente conhece hoje. Antes da gente falar do renascimento propriamente dito aqui do druidismo, né? Aliás, a gente já pode até comentar por cima algumas iniciativas que a gente teve nesse período que ficaram
muito famosas e foram importantes para o druidismo ressurgir nesse movimento neo-druidismo hoje em dia. Que foi, bom, teve lá o início, uma grande participação desse Iolo Morgan, teve, por exemplo, depois a criação da antiga ordem druídica, você teve Ross Nichols fazendo um grande movimento ali dentro da ordem dos bardos, dos ovates e dos druidas, que existe até hoje, e que hoje ela é presidida pelo Philip Cargon, que inclusive tem vídeo dele aqui no canal, participação dele aqui neste canal, e tem uma entrevista com ele e tem uma meditação que ele conduziu neste canal. Eu fiz a versão legendada para quem quer ouvir o áudio original e fiz a dublada para quem não entende o inglês, que ele fez a participação neste canal, muito gentil da parte dele. O mestre dele, que foi o Ross Nichols, conhecido também no meio como Nuin, que é um dos nomes, né, das Ogãs lá do alfabeto que a gente vai falar. Ele teve um grande trabalho na ordem dos bardos, dos ovates e dos druidas, que é uma das ordens hoje principais que trabalham com a questão do druidismo no mundo, a partir desse renascimento. O Ross Nichols teve uma grande participação. É claro que houveram outras pessoas nesse processo antes dele e tal, mas são nomes muito divulgados hoje em dia. E essa ordem, ela existe até hoje, tem como você participar dessa ordem, tem como você aprender com eles. Você tem o site deles, da Obod, é só procurar no Google, Ordem dos Bardos, Ovates e Druidas. Eles têm um material muito bacana, inclusive em português, tá? Que eles mandam os livrinhos para sua casa para você fazer o estudo no curso de bardo, de ovate, de druida, que a gente já vai falar do que são essas coisas, tá? Mas a gente teve esse movimento a partir, né, de certas pessoas nesse período. Alguns eram antiquários, né? Antiquários que buscavam todo o registro histórico ancestral da sua cultura, e também veio o surgimento da imprensa. E aí, com o surgimento da imprensa nesse meio, essa galera começou a perceber que os seus ancestrais não eram aqueles bárbaros desalmados que falavam para eles que eram. Porque é aquela coisa, quando você conquista uma cultura, você fala dessa cultura a partir do seu ponto de vista, do ponto de vista do conquistador. E nem sempre é um discurso justo e honesto, né? Tem uma deturpação, porque eu conquistei, porque eu sou bom, o outro era ruim, tinha que ser conquistado. Então, quando começou a questão da circulação das informações, a imprensa, vieram o pessoal começando a desenvolver a questão da arqueologia e tal, eles começaram a acessar textos em documentos que mostravam para eles que os ancestrais deles não eram esses bárbaros desalmados, mas que eram grandes filósofos e pacifistas. Já pensou? Você tem a sua família e você ouve a vida inteira que você vem de uma família ruim, porque aconteceu um monte de porcaria, porque os seus parentes eram isso, eram aquilo, todo mundo falando mal. E de repente você descobre a verdade, você acessa documentos e tal, que mostra que eram pessoas maravilhosas, muito mal interpretadas, claro, dependendo do contexto, tem todas as questões humanas, claro, mas que eram, sabe, tinha uma sabedoria muito grande ali, muito grande. Então, com base nisso, houve um surgimento muito dilatado de interesse nessa época para trazer isso à tona. Quem são esses nossos antepassados? Vamos buscar isso tudo, vamos resgatar isso tudo, né? E não é à toa que não apenas aqueles grandes filósofos, mas, por exemplo, grandes figuras do espiritualismo mundial. A gente tem o próprio Kardec, a gente tem Leon Denis, a gente tem Steiner, a gente tem Blavatsky. Eles admiravam demais os druidas, porque eles foram pesquisar o que tinha além dessa supressão aqui. Além dessa supressão. Aliás, o próprio Kardec, para quem é espírita, você sabe que Allan Kardec, não era o nome do codificador da doutrina espírita. O nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, o professor Rivail. Ele era um pedagogo, tinha muitas obras, no meio científico, e para diferenciar as obras acadêmicas dele das obras
espiritualistas que ele estava começando a publicar, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec. E de onde é que veio esse Allan Kardec? Esse Allan Kardec, ele veio de uma comunicação espiritual que ele tinha tido ali numa reunião mediúnica, que falavam para ele que ele havia sido um antigo arquidruida. Ele havia sido um sacerdote druida com o suposto nome de Allan Kardec. E aí ele sente essa ligação e ele adota este nome para assinar os livros da codificação da doutrina espírita. E não apenas Allan Kardec tinha ligação com os druidas dentro do nascimento da codificação do espiritismo. Aliás, mostra essa palestra, essa aula, disponibiliza ela. Se você é espírita, vai lá no seu centro, nos seus amigos, que isso é informação importante até para você entender a história por trás disso. Tá? Então você tem Allan Kardec, mas não apenas Allan Kardec. Inclusive, o túmulo de Allan Kardec é um dolmen druida. Ele fez questão, tamanha era a ligação dele, né? A gente vai falar aqui mais dos princípios do druidismo, a gente vai ver sobrevivência da alma, imortalidade da alma, reencarnação, a possibilidade de você entrar em contato com o mundo dos espíritos no druidismo. Quando surge o espiritismo, o que acontece? Tudo isso que foi suprimido pela Igreja Romana volta à tona, num outro formato. Você está entendendo como as coisas elas são cíclicas e como a nossa ancestralidade é muito, muito antiga, a gente nem se dá conta. Hoje a gente acaba esposando certos conceitos espirituais que a gente acha que, nossa, é novidade, porque eu sou espiritualista, eu acredito. Não, isso aí já vem lá de trás, cara. Claro, houveram as supressões todas dos interesses institucionais e dogmáticos ao longo da história, mas você tinha coisa que vem lá de trás, porque a verdade você não consegue esconder ela. Você pode suprimir momentaneamente, daqui a pouco ela vem, porque não faz parte de uma instituição, de uma religião, faz parte da natureza, são coisas da natureza. E aquilo que é da natureza, o ser humano, você pode apagar aquilo, mas o ser humano vai descobrir em outro momento depois. Não apenas Allan Kardec, no momento da codificação da doutrina espírita, mas você tinha, por exemplo, deixa eu escrever aqui, um sujeito fenomenal chamado Leon Denis. Que, aliás, ele acreditava aos druidas uma grandeza de pensamento, de sabedoria, dizendo que os druidas alcançaram uma filosofia espiritual, sabe, raramente vista antes no mundo. Leon Denis, ao final da vida dele, ele escreveu um livro muito importante chamado O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Ele dizia que era o livro mais importante da vida dele. E dentro do movimento espírita existe uma certa rejeição acerca desse livro. O pessoal não gosta. Eu não sei porquê. Eu li e é maravilhoso esse livro. Talvez seja porque o tema central não seja propriamente espiritismo. Ele está louvando o druidismo. E a gente sabe que quando a gente está em meios institucionais, né, a gente quer que falem do nosso. Né? Quando falam do outro, a gente fica já com o pé atrás. Então, às vezes as pessoas têm alguma desconfiança com esse trabalho, que é maravilhoso, que não tem nada demais, é maravilhoso. Se você abrir a cabeça, se você quiser expandir, estudar, expandir a sua cultura, entender até as suas raízes, você vai ler com o maior gosto esse livro do Leon Denis, que ele mesmo se reconhecia como um druida reencarnado também. E não apenas o Leon Denis, nesse movimento da codificação do espiritismo, mas você tinha um espírito que se comunicava nas reuniões do Kardec, que assinava com o nome de Zéfiro, que na verdade Zéfiro, em referência ao vento, Zéfiro. Este Zéfiro, que era um espírito que se comunicava nas reuniões de Kardec, ele dizia que também havia feito parte desses círculos druídicos no passado com o próprio Kardec. Aí você vai ver, por exemplo, o Steiner, né, dentro do movimento da antroposofia, também falando das origens dos druidas. Você vai ver a Blavatsky estudando e buscando, o pessoal da teosofia também, todo, uau, nossa, não acredito, a gente estava estudando budismo, a gente estava estudando hinduísmo, e de repente a gente descobre que tinha uns caras aqui na Europa, ancestrais nossos, que sabiam dessas coisas todas, e a gente deixou isso passar. Uau, vamos estudar esses caras. Mas enfim, o que a gente precisa saber, para a gente não entrar muito num desvio de contexto aqui, é
vamos entender o que tinha por trás ou antes disto daqui, antes dessa supressão, ok? Isso é muito importante da gente entender. Antes do século 6 depois de Cristo, quem eram esses druidas? Veja, quando a gente fala de origem do druidismo, de origem dos druidas, esse é um assunto muito controverso. Existem vertentes mais românticas, existem vertentes mais, vamos dizer assim, mais agnósticas acerca das informações, mas não se sabe muito bem ao certo de onde vieram esses caras. Tá? Existem teorias, existem informações esotéricas, espirituais, existem informações históricas, às vezes elas se combinam entre si, às vezes elas não se encontram. Então, pouco se sabe com certeza acerca da origem desses druidas. O que se sabe é que você teve um movimento proto-druídico, que foi esse movimento anterior ao druidismo clássico, que depois foi suprimido, teve um momento de supressão e depois teve esse renascimento. Teve esse movimento, esse período proto-druídico do início da coisa toda. Alguns vão associar, alguns vão associar a construção desses grandes menires e círculos de pedras, Stonehenge, Cromlech de Brodgar e vários outros, a esse período proto-druídico. Tá? Alguns vão dizer que isso tem a ver com os druidas, alguns vão dizer que isso não tem a ver com os druidas, alguns vão dizer que isso não tinha a ver com os druidas, mas os druidas se apropriaram desses lugares como locais de culto. Existem muitas informações e não tem como a gente simplesmente dar uma cartada final aqui e falar é assim, assim, assado. Existem escolas e áreas e tendências de estudo. Eu particularmente sinto que exista sim uma associação deles com esses locais, por vários motivos, mas existia, enfim, esse período proto-druídico. Dentro desse período proto-druídico, anterior ao druidismo clássico, existem algumas teorias, por assim dizer, ou algumas informações esotéricas que eu quero compartilhar aqui com vocês a título de curiosidade. Tá? Não como um evento assim que você tem que acreditar nisso, mesmo porque a gente não tem como confirmar isso. Mas é importante que você saiba dessa curiosidade. É uma teoria, tá bom? É uma teoria que não vai muito para o lado da história acadêmica, mas é muito uma teoria que vai para o lado da questão mais esotérica do assunto. O que é isso daí? É o seguinte, a doutrina, a filosofia, esse amálgama filosófico-espiritual dos druidas, também chamada de Diaeth, na língua de Gales. Aqui é importante você diferenciar o galês, as línguas galês, o gaélico e o gaulês. Tá? Quando a gente estiver falando aqui, geralmente vai ser de galês. O galês é a língua do país de Gales. Também chamado de Welsh. Ok? Esses nomes todos que você vai ver, a maioria deles estão em galês. O que é o gaélico? O gaélico é geralmente falado, associado à Irlanda, à Escócia, tá? O gaulês nas regiões gaulesas, enfim. A gente está falando de galês. Os nomes são parecidos, mas a língua que a gente está falando é galês, país de Gales, ok? Tem uma grande influência nessa questão do druidismo. Você tem em galês, então, a palavra Dervidiaeth, a irmandade dos druidas, que vem de Dervid. Ok? O que é o Dervid? É o seguinte, aqui vem de uma raiz que significa carvalho. Carvalho. Alguns vão dizer que são os sábios do carvalho, né? Tanto que, se eu não me engano, em galês, se você tira um D, se eu não me engano, posso estar enganado, se você tira um D, vira santuário. Vira uma palavra com sentido de santuário. Se eu não me engano, tá? Tamanho, a atribuição de sacralidade para
para a raiz dessa palavra. Por que os sábios do carvalho? Por que associado ao carvalho? Tudo bem que você tinha uma eco-espiritualidade, mas isso é simbólico. Por que carvalho? Carvalho representava o rei da floresta, a árvore magna da floresta, aquela que representava todas as árvores. Se você vai estudar um pouco de filosofia esotérica, filosofia antiga, você vai para a Índia, você vai para a China, você vai para o Tibete, você percebe algumas referências alegóricas com a imagem da árvore também. Isso está melhor explicado no livro que eu lancei, mas essa ideia daquilo que contém o todo, da árvore, que é o símbolo de todas as árvores, é o fundamento de uma mentalidade holística. Nos Shastras hindus, por exemplo, eles falam, nas escrituras da Índia, eles falam que você precisa buscar aquele conhecimento, que é um conhecimento transpessoal, além do ego, que é o conhecimento que quando você conhece ele, tudo mais se revela para você. É o conhecimento que tem toda a gama das demais realidades contida em si. Não é um conhecimento intelectivo, cognitivo. Não é um conhecimento que você decora num livro. É um conhecimento de realização. Eu experimento, a experiência direta, sabe? É você perceber com a sua consciência. Então, os yogis da Índia falavam para você buscar esse conhecimento, que quando você descobre ele, você descobre todo o resto. Você descobre a raiz, e nessa raiz, tudo o que vem dela, que está associado a ela, que está representado por ela, o todo, o holos, vem junto. Você descobre, é aquilo que representa o todo que está na parte e a parte que está no todo. Tá? Então você tem uma relação muito forte com essa questão, representada alegoricamente pelo mundo natural, que era muito forte, muito presente naquele contexto e também muito perceptível a sensibilização de percepção desses druidas, que viam na natureza não aquilo que a gente vê hoje, apenas um objeto de usufruto. Eu vou lá para cortar árvore, para vender as coisas, para me dar bem. Não! Eu sou a natureza! A minha consciência não local, ela se manifesta nesse corpo físico, mas se eu for entender corpo no sentido abrangente, tudo isso é meu corpo. Se a consciência é não local, a natureza é meu corpo. Se eu cuido da natureza, eu estou cuidando de mim. É uma questão de inteligência você não desmatar, você não poluir. Mas o homem moderno do século XXI parece que está muito longe disso. Mas antes da gente ir um pouco mais fundo nisso, da gente discutir teorias, elucubrações em torno dessa teoria aqui, vamos voltar então ao Dervidyaeth, a Irmandade Druídica, a Irmandade dos Druidas. Quando a gente fala de Dervidyaeth, a gente tem em algumas lendas galesas, esotéricas, a menção a um grupo, origem dos druidas, Dervid, druida em galês. Você tem Gwynfindolion, espero ter escrito corretamente, tá? Você tem essa palavra em algumas lendas esotéricas galesas que atribuem este grupo chamado Gwynfindolion à origem de Dervidyaeth. Não sei se eu estou falando certo, enfim, eu não sou galês, vocês me perdoem, tá? Mas existia um grupo espiritual que estava na raiz da criação, da sabedoria disso tudo. Gwynfindolion, você vem das raízes de... galesas. Gwynfindlon e de Gwynfydd, tá? O que é isso aqui? O significado, os abençoados, aqueles plenos espiritualmente. E de onde que vem isso? De Gwynfydd. Felicidade espiritual, plenitude espiritual, alegria espiritual. Então existe uma lenda que vai dizer que a origem de Dervidyaeth, o culto dos druidas, a origem dos druidas, da sabedoria dos druidas, promana de um grupo espiritual antigo chamado de Gwynfindolion. Que quando você vai estudar a origem dessa palavra, você entende que é um grupo associado à plenitude, à felicidade, à realização espiritual. Realização espiritual. Quando a gente começa a cavocar um pouquinho mais profundamente,
a gente vai ver alguns registros que alguns vão considerar mais românticos, enfim, isso vai do seu bom senso. Eu estou te passando isso porque é uma curiosidade que está presente nesse meio, nem todo mundo conhece, mas vou falar aqui. A própria Ordem dos Bardos Ovates Druidas comenta acerca dessa teoria. Você tem a própria Marion Zimmer Bradley, que escreveu As Brumas de Avalon. Ela tem uma outra obra chamada A Senhora de Avalon, que ela vai contar sobre os druidas e tal, e ela também toca nesse assunto, e você tem alguns outros documentos esparsos que vão dar ideia, e principalmente documentos de origem mais esotérica que vão falar acerca dessa teoria. Vou te apresentar como uma teoria, você faz o que você quiser, ok? O que eles vão dizer? Que na verdade a origem disso, da sabedoria dos druidas, não dos druidas, mas da sabedoria herdada, apropriada, emanada depois pelos druidas, vinha de um povo mais antigo. Alguns desses textos vão atribuir a origem desses povos àquilo que hoje a gente conhece como Atlântida. Ok? Os iluminados e tal. Qual que era a história da Atlântida? Basicamente, né, o que importa aqui pra gente. Você tinha um povo desenvolvido, você tinha tecnologia, você tinha um desenvolvimento psíquico muito grande. Isso é muito importante da gente atentar nesse atual momento que a gente está passando, porque a gente está vendo as pessoas buscando esse desenvolvimento psíquico, paranormal. A gente está descobrindo que a gente pode co-criar as coisas, que o nosso pensamento, que o nosso sentimento consegue manifestar a realidade, tá? E aqui o que a gente precisa aprender com os Atlantes? A gente precisa aprender que eles sabiam de tudo isso num nível muito mais elevado. Isso significava que eles eram todos iluminados espiritualmente, porque hoje em dia tem gente que acha que consegue manifestar alguma coisa com o pensamento e já é iluminado. Os Atlantes tinham isso num grau muito mais desenvolvido. E o que fizeram? Se autodestruíram. Então qual que é a lição dos Atlantes? Se você desenvolve essas potencialidades sem desenvolver o eixo central do amor, da cosmoética, da humildade, se você adquire e desenvolve tudo isso para ter poder próprio a partir do eixo do teu ego, isso causa destruição. Só que na Atlântida, você não tinha apenas pessoas egoístas que causaram o problema todo. Você tinha pessoas sábias, remanescentes que ficaram depois e que emanaram um pouco daquela sabedoria, né, para nutrir psiquicamente diversas culturas, diversos povos, diversas doutrinas esotéricas, com aquela sabedoria adequada a determinados contextos particulares do globo. Uma das teorias vão dizer que aqueles magos brancos da Atlântida, daquela sabedoria, se espalhou pelo mundo. Um dos grupos que conseguiu herdar isso e manter isso foram os druidas. Há uma outra teoria que vai um pouco antes, né, dentro desse âmbito pré-adâmico, né, dessas raças iniciais. Você tem algumas hipóteses que vão apontar o continente hiperbóreo como origem também dessa sabedoria, não é? Ou seja, qual que é a moral da história? Existe um senso esotérico, não exotérico, ou seja, não é uma coisa que é espalhada para todo mundo e não também que seja secreto e ninguém pode saber, mas existe uma teoria de que, na verdade, a sabedoria que os druidas haviam herdado promanava de uma fonte muito anterior, relativas às origens do planeta Terra, às progênies, ao início do projeto planetário, ao início dos povos que estavam aqui. E que havia ali uma sabedoria espiritual muito profunda, havia outras coisas também, tanto que deu problema. Mas havia também uma sabedoria profunda que não podia ser simplesmente dizimada. Simplesmente porque o ego humano havia complicado a coisa toda. Havia algo que poderia ser passado para as próximas gerações a fim de nutrir as coletividades que vinham depois. Para que elas não começassem do zero, por assim dizer. Havia uma sabedoria importante, havia uma chama na tocha que precisava ser levada.
Então, existiam esses Gwynfindolians, eram Atlantes, eram Hiperbóreos, eram seres espirituais, falanges espirituais que nem encarnaram na Terra, a gente não tem como afirmar. Não tem como afirmar. Mas existe essa vertente que vai atribuir a origem do conhecimento da sabedoria herdada pelos druidas, desse grupo espiritual com uma sabedoria superior, iluminada. Os druidas constituíram um dos grupos que conseguiram herdar isso e difundir isso para o bem comum da coletividade a qual se associava. Ok? Então, assim, a gente não sabe dizer da onde que é exatamente. São teorias, são especulações. A gente nem sabe se foi isso. Mas existe essa versão da história, tá bom? Que na verdade esses Gwynfindolians, esses grandes iluminados estavam trazendo essa sabedoria que os druidas herdaram. Até interessante porque existe uma história alegórica acerca do início do druidismo que vai falar de um gigante chamado Einigan. Um gigante Einigan que está associado ao início do druidismo. Isso tudo é alegoria, tá? É história. Mas a alegoria, ela fala além da mente. É tipo parábola. Cada um consegue tirar o ensinamento da parábola de acordo com o seu grau de entendimento e de sintonia com a coisa. Mas existe também uma lenda que vai falar de um sujeito, um gigante chamado Einigan, que ele recebeu os 3 raios do conhecimento, que daí veio o druidismo e tal. Veja que interessante a alegoria. Einigan é um gigante. No continente hiperbóreo, os corpos das pessoas eram muito maiores, não muito, mas eram maiores do que os corpos humanos que nós temos hoje. Pode ser uma alegoria? Não sei. Não sabemos, tá bom? Isso são coisas assim pra gente deixar uma aba aberta na nossa mente. Se um dia isso fizer sentido, fez. Se não fizer, a gente descarta, mas faz parte de todo esse arcabouço de teorias, de especulações, de onde é que vieram os druidas e tal. Mas o que é importante que você saiba? Importante que você saiba é que provavelmente eles herdaram uma sabedoria muito além daquilo que a gente imagina, tá? Que vem uma coisa muito profunda lá de trás, que a gente não consegue entender ainda. Tudo bem, algumas vertentes vão entender, né? Eu prefiro ficar com o pé no chão aqui e não afirmar nada. Mas essa é a ideia, de que vinha alguma coisa lá de trás. Lá de trás, a gente não sabe da onde, mas era uma sabedoria muito profunda. Quando a gente fala de sabedoria muito profunda, a gente está falando de conceitos associados à percepção da realidade. Eu já falei de alguns que vinham com os druidas. A percepção de que o espírito não morre, que você está usando um corpo físico, mas que na verdade você não é o corpo físico, você é um ser espiritual. A percepção de que existe uma realidade extrafísica para além da realidade física. Realidade extrafísica essa que inclusive dá bases a essa realidade física, né? Que a alma ela vai transmigrando, que essa alma ela vai reencarnando, Curioso, porque essa doutrina da reencarnação não apenas os orientais tinham, não apenas os druidas tinham, mas no próprio cristianismo primitivo isso estava presente. Curioso, até o século VI depois de Cristo, que teve aquela questão toda do concílio de Constantinopla II, que tinha o Justiniano, aquela coisa toda, o Papa Virgílio com as relações que ele tinha com o sujeito que servia a Teodora, a mulher do Justiniano. Se você conhece essa história, você já vai estar entendendo o que eu estou falando, tá? Mas o que acontece é que até o século VI depois de Cristo existia a questão da reencarnação dentro do cristianismo. E aí fizeram um concílio para banir essa questão. Olha que engraçado, o século VI é o mesmo século VI em que teve a supressão do druidismo. Olha que coincidência, né? E você tinha então a questão da reencarnação entre esses povos antigos. Você tinha a reencarnação, os druidas eles traziam isso, a possibilidade de você se comunicar, né, com esse outro plano, com este outro mundo. E você tinha, por exemplo, quando a gente está falando então de planos, quando a gente vai ver o druidismo, a gente tem alguns planos principais.
A gente tem o plano físico, chamado de Abred em galês, né, que é esse mundo, vamos dizer assim, sansárico. Né? O mundo físico, o mundo das encarnações, onde a gente encarna para aprender, para se trabalhar, aquela coisa toda. Universo físico. Você tem um universo em paralelo que é um universo mais astralizado, que é o Gwynfid, ou Gwynfid pode ser com F, pode ser com V, depende da versão. Que vem daquela mesma origem que a gente viu de bem-aventurança espiritual, de alegria espiritual, de plenitude espiritual. O que nos dá um indício que aquele Gwynfindorium poderia simplesmente ser um grupo de seres que vinham dessa dimensão astral passar sabedoria para a galera aqui. Olha que curioso como a história é cíclica, né? Não foi a mesma coisa que aconteceu com o Espiritismo depois? Eu não estou puxando a sardinha para o lado do Espiritismo, eu estou só fazendo o paralelo. Não foi a mesma coisa? Um grupo de espírito que vinha e colocava uma sabedoria aqui pra gente, para instruir a gente? Ainda com base numa ancestralidade druídica que o codificador tinha, que os caras ali que estavam envolvidos tinham. Curioso, né? Essa questão cíclica da história, né? Gwynfid. Então, o Gwynfindorium poderia ser um grupo simplesmente espiritual, uma falange espiritual que vinha trazer uma sabedoria. Pode ser também. Tá vendo? Coloca essa hipótese. Então você tem um mundo paralelo, outro mundo, você tem essa dimensão mais espiritual. Você tem uma outra dimensão superior, que é o Gant, que na verdade é descrito como grande círculo do vazio, cujo ponto central está em todas as partes e a circunferência em parte alguma, que é o círculo, a dimensão da existência, onde existe apenas a divindade no seu estado mais puro, mais essencial, né? É muito próximo daquilo que os hindus vão chamar de plano físico, plano astral e plano causal. Plano causal. Então, para eles, você tinha aqui os corpos físicos, o universo físico, mas você também tinha o universo espiritual, que era muito importante. Você não morre simplesmente, você retorna para essa condição. E depois dessa condição você retorna para cá, num ciclo de reencarnações. Alright? Parecido com aquilo que você vê hoje em dia? Talvez isso seja muito mais antigo do que a gente imagina. Talvez a gente tenha alguma ligação com esses caras que a gente nem imagina. Vai saber. Muito bem. E aí você tinha um plano além. Esse que é o Gant é um plano de consciência pura, de luz pura, de divindade pura, de amor puro. Que está além da forma, está além do nome. Muito bem. Guarda isso, essas três dimensões, né? Essa questão mais triádica, eles dividiam tudo muito nesse padrão ternário de três, né? Existia uma outra dimensão, agora eu não lembro como é que se escreve, assim, que era uma dimensão mais primária, né? Que era uma dimensão anterior à dimensão humana, que era uma dimensão assim do início da existência, do mundo mais molecular, mais primitivo, mais obscuro, tá? De onde o princípio consciente vai evoluindo até ir conquistando outras formas de se manifestar e de poder se reencarnar e de poder experimentar essa grande manifestação da essência universal em forma de existência manifesta. Ok? Aqui seria a divindade no sentido imanifesto, absoluto. Ok? Guarda essas informações que a gente vai falar agora um pouquinho de druidismo e principalmente do druidismo atual, aquilo que a gente conhece relativo ao druidismo atual. Eu vou fazer aqui um quadro, mas antes eu vou... Dá para ver aqui? Dá. Nós vamos falar de três classes, que é a classe de bardo, a classe de ovate e a classe de druida. Dá para ver aí? Dá. Essas três classes elas ficaram muito conhecidas recentemente. Não que, de uma forma geral, todos as nações celtas, as tribos celtas, os clãs celtas, todos os lugares onde isso se manifestou, dividiam dessa forma a questão do druidismo, e não que seja isso aqui também desde lá atrás sempre foi assim. Mas hoje em dia a gente tem essa divisão triádica dessas três classes que se conhecem mais. Bardo, ovate e druida são graus de aprendizagem
dentro do caminho, da senda druídica. Lembrando que a formação antiga em druidismo chegava a levar aproximadamente de 12 a 19 anos. Júlio César, por exemplo, falava em algo em torno de 20 anos, mas é muito provável que seja 19 anos, porque eles seguiam um calendário baseado em eclipses lunares. Então, dentro dessa matemática, 19 anos parece ser mais coerente. Mas enfim, era um caminho árduo de desenvolvimento, de estudo, de aprofundamento. E hoje em dia, esse caminho é sintetizado dessa forma. Existem raízes antigas relativas a essa divisão, mas é o que a gente conhece hoje em dia. A gente não sabe se lá no início também era assim, mas que preserva um pouco da tenacidade desse impulso de sabedoria e de pesquisa e de busca inicial, preserva. Se era assim ou não lá atrás a gente não sabe, mas a gente sabe que é assim hoje em dia, dentro da síntese que nos apresentam os movimentos neodruídicos atuais, com base também sim em coisas do passado, ok? Quais são essas três classes? É importante você entender que não são classes do sentido assim, quem está no nível é superior do que o outro. São níveis de aprendizagem que eles são complementares, tá? Complementares. Os druidas eram grandes educadores, as druidezas eram grandes educadoras. Não apenas artistas, mas educadores, mais filósofos, mais juízes. Eles que cuidavam das questões legais das tribos. É legal porque assim, as leis, a justiça druídica era uma justiça que não era punitiva, era uma justiça restaurativa. Então não era essa ideia de punição, você fez uma besteira, você tem que punir, você tem que se ferrar para pagar. Não, fez a besteira, o que a gente pode fazer para transmutar essa questão, para você reparar, para você fazer algo que possa contribuir em cima disso, criar um bem de um aparente mal, entende? Era sempre visando essa questão mais evolutiva, de você restaurar a situação. E é legal que você tem algumas... Aliás, na Irlanda, perdurou durante algum tempo um código jurídico com base nos druidas, e era interessante porque assim, as penas eram... Penas não, né? As questões legais ali, que a gente poderia comparar hoje em dia com assim, os crimes, entre aspas, que eles consideravam, eram muito interessantes, porque eles abarcavam a natureza, por exemplo, né? A questão de você cortar árvores de uma forma que fosse causar uma desarmonia, questão de você prejudicar, por exemplo, a harmonia das abelhas, formas de vida não humanas que faziam parte de uma harmonia maior até para a própria vida humana conseguir se manter. Então eles tinham essa visão holística de vida. Eles estavam preocupados com isso era importante para eles, né? Mas era uma justiça restaurativa. Muito bem, você tem esses 3 graus aqui. Grosso modo falando, porque isso daqui dá todo um estudo, né? Dá inclusive anos de estudo em relação a esses graus. Mas vamos falar rapidamente acerca de cada um. Rapidamente. O bardo, o que é o bardo? Né? É aquele ser que ele integra em si a vivacidade de toda essa realidade transcendente, vivendo-a no imanente daqui. O que eu quero falar com essas palavras bonitas? É aquele que vive a espiritualidade, a magia da subjetividade, do transcendente, do sutil, aqui. Como que ele faz isso? Principalmente com a arte, com a sensibilização. Ele mostra que esse mundo também está englobado, está incluso dentro desse grande panorama espiritual universal, que não tem esse afastamento entre espírito e matéria, esse dualismo, esse maniqueísmo, que na verdade você pode viver o pulsar da essência dessa espiritualidade vital aqui. E você faz isso, você integra isso quando você dá significado. Quando que você dá significado? Quando você torna o subjetivo uno ao objetivo. Quando você fecunda a experiência na matéria com o significado implícito que você dá com aquilo que surge no seu espírito. Então entram as artes, os grandes sacerdotes das artes, aqueles que vão trabalhar com a poesia, com a música. Para você entender de uma forma mais clara isso que eu estou falando, vamos supor que você esteja num dia mal, que você está numa bad. De repente você ouve aquela música, mas aquela música que te eleva. Aquela música que eleva a sua vibração, que eleva a sua sintonia, que faz você despertar para a beleza da vida, para a majestade de tudo que existe. Sabe, aquela sensação de sacralidade, aquela sensação de você ir além de si, além dos seus problemas. Uma música está te fazendo isso, a música está aqui nesse plano.
Está aqui nesse plano. Este plano possui recursos para te sensibilizar a ponto de te elevar também. O bardo faz essa ponte. Ele que mantém as tradições. Ele que conta as histórias. Ele que fala os mitos esses que falam ao coração e não à mente. Essa sabedoria subjetiva, essas parábolas todas. Ele nutre o seu coração. Ele mostra que a vida na Terra não é apenas algo automático, não é algo mecânico, não é algo artificial. Se você coloca o sopro da vida que existe no seu espírito para bailar junto com a experiência que existe na natureza, na matéria, você experimenta o divino aqui também. A arte é muito importante. Você se sensibilizar ao apelo estético da criação. Você se elevar quando você está num jardim e você se sintoniza com a beleza imanente naquela natureza, nas flores, nos pássaros, no canto que existe ali, no esplendor do sol. E você vê que isso tudo é divino também. Que você não precisa de um paraíso idealizado para viver a espiritualidade. Você não precisa renunciar aqui. O grau de bardo nos lembra disso e vive essa espiritualidade aqui, traz ela para viver aqui. Né? Coloca essa questão artística. É interessante que eles guardavam as tradições, que eles contavam as histórias, mas a sabedoria druídica, ela foi uma sabedoria oral. Ela não foi uma sabedoria que ela teve livros que se propagaram. Mas então os druidas eram analfabetos? Não. Alguns eram até letrados nas letras gregas, vão dizer alguns historiadores. E você tem o alfabeto ogâmico, o Ogan, que é a escrita dos druidas. A escrita secreta dos druidas, que é aquela escrita com base nas árvores sagradas dos celtas, eles tinham um modo de comunicar. Por que era uma tradição oral então? Porque os grandes sábios sempre entenderam que para você transmitir espiritualidade, não basta simplesmente você ler letras mortas. É necessário o contato com aquela raiz vital de consciência que emana aquilo. Você está em contato com aquele meio, em contato com aquelas consciências, que você possa ter experiência direta. Eles não queriam artificializar, tornar superficial o seu ensino, registrar em papéis mortos, estanques, e passar à posteridade. Você não sabe o que a pessoa vai entender daquilo, que ela vai interpretar daquilo. Eles queriam te passar a experiência direta, como os grandes iniciadores de todas as grandes escolas de mistério e esotérica e religiosas do mundo. Eles te chamam para perto para você experimentar aquilo, para que aquilo não vire papagaísmo religioso. Eu ouvi falar porque eu li isso, porque eu... Não, eu vivi isso. E eu vivi isso porque eu estava contextualizado. Ok? Então, você tem uma senda, que ela é uma senda oral. Às vezes ela era passada por mitos, e nesses mitos haviam diferentes graus de interpretação e de aprendizagem nos mitos. Conforme você ia avançando na senda druídica, você ia entendendo, absorvendo novos significados, às vezes de uma história que se você falar para qualquer um, ninguém vai entender nada. Entende como é que era o Paranauê da coisa? Né? E é engraçado que você também tem uma doutrina não dogmática. Você tem princípios no druidismo, mas você não tem dogmas no sentido de você tem que acreditar nisso. Se você não acreditar nisso, você não... Não. Você tem uma liberdade de pensamento, uma liberdade de análise da realidade. Você tem alguns princípios que norteiam o teu olhar, mas você tem que pensar pela tua cabeça, o que nos lembra Buda. Quando Buda falava, não acredite numa coisa só porque alguém falou, porque um livro te disse, porque não, busque por você. Então eles tinham isso muito precioso dentro deles. Busque por você. Aí é a preciosidade da tradição ser oral. De você não ficar contente com uma coisa que você leu. Busque realizar esse estado de consciência, essa comunhão com a vida, com a realidade maior, com a espiritualidade dentro de você, a partir de você. Não siga a tradição pela tradição. A tradição é um caminho que está te levando a um lugar. Você precisa chegar nesse lugar. Não fica apegado ao caminho. O caminho é importante. Mas existe um ponto de destino, e esse ponto de destino tem que estar claro para você. E esse ponto de destino não está fora de você, está dentro de você, em comunhão e unidade com a vida toda. Muito bem, você tinha os Ovates, né? Quem eram os Ovates? Os Ovates eram aqueles grandes curandeiros, aqueles adivinhos. Se a gente for jogar para a linguagem atual, eram os grandes médiums daquele povo. Yuri médium, vamos falar real, vamos dar nome ao evento da natureza, não precisa falar de tradição, da natureza. Eram aqueles que tinham uma comunhão
mais apurada com as dimensões extrafísicas, com o outro mundo, com os deuses, que eram nada mais, nada menos do que seres espirituais superiores, que tutelavam aqueles grupos e aquelas coletividades. Isso não significa que eles também não podem ter uma noção de uma divindade única maior. Hoje em dia, na nossa historiografia, a gente olha para esses povos que tinham vários deuses e fala, eles eram todos politeístas, que não sabiam das coisas. Não! Muitas vezes, povos que eram politeístas, que a gente acha que eram politeístas, eram profundamente monoteístas. Eles enxergavam uma realidade causal por trás disso tudo, mas que ela se manifestava de uma forma plural. É o que acontece na Índia, por exemplo. Porque eles acreditam em um monte de deuses. Não! Deus se manifesta de diferentes formas. Mas enfim, eram aqueles que entravam em contato com as realidades sutis, eram grandes curandeiros, mas aqueles curandeiros terapeutas do espírito, que buscavam na natureza, dentro desse intermédio espiritual, desse intercâmbio espiritual, como você manipular aquilo e trazer um benefício, traziam as previsões, traziam os ensinamentos que muitas vezes eram canalizados naquele meio. Esses eram os curandeiros, aquele que cura o espírito. Para você curar o espírito, você precisa entender o mundo do espírito, de onde surgem as coisas que vão se manifestar no mundo físico depois. E você tem, por fim, os druidas. Os druidas que eram os grandes professores, legisladores, os sábios, aqueles que entravam nessa comunhão maior, com essa realidade espiritual que a tudo abarca. O grau final de maturação do processo, não que esse aqui seja melhor do que esse, são complementares. É interessante porque eles associavam cores, Algumas ordens druídicas associavam cores. Aos bardos você associava o azul do céu que tinha... Isso aí tem nas bardas, por exemplo, que eles falam o azul do céu que representa a calma, a paz, aquela vastidão que o bardo precisa ter na vida dele. Ele precisa trazer isso na vida dele. Mostrar para as pessoas que você pode estar no mundo e você pode estar imerso numa comunhão com o espiritual e viver a paz, a profundidade aqui. Você tinha o Ovat que tradicionalmente vestia verde, representando as intricadas teias de conexões das matas, dos diversos níveis de existência. E você tinha o druida que vestia branco, que representava a luz da verdade. Isso aqui são questões mais culturais, questões mais doutrinárias, questões mais do contexto. Agora, eu quero fazer um paralelo aqui para você. Eu vou dar um pause no vídeo, eu vou desenhar aqui e vou te mostrar uma coisa, tá bom? Peraí que a gente já volta. Apareceu aqui agora. Tá aqui o nosso quadro comparativo. E é justamente isso que eu quero fazer. Uma comparação universalista de algumas crenças importantes. Não sei se você conhece, você acompanha meu trabalho. Eu tenho já um trabalho com questão do yoga, questão da Índia, questão do budismo tibetano. Tenho livros publicados acerca desses assuntos. E eu fico muito intrigado acerca de alguns paralelos que a gente encontra. Veja, você tem o bardo, o Ovat, o druida. O bardo, ele traz esse espiritual para ser vivenciado na matéria, para ele se manifestar aqui, nas artes, na subjetividade que se manifesta no objetivo, nas tradições, nas histórias. Ele trabalha muito em contato com a Bred, que é o mundo físico. Você tem o Ovat, que trabalha mais em comunhão com o mundo espiritual, com o mundo astral. E você tem o druida, que é aquele que avançou num patamar de autoconhecimento. A espiritualidade verdadeira, ela envolve autoconhecimento. E o autoconhecimento faz você perceber, num estado de consciência maior, que você é um com a grande existência de tudo o que há. Então é aquele que entra em comunhão com aquela essência, por trás de Kelgant, dessa realidade causal, dessa realidade divina. Veja, os budistas tibetanos, os budistas no Tibete, eles vão falar de 3 corpos de manifestação de Buda. O Nirmanakaya, que é quando a consciência se manifesta alinhada, iluminada, harmonizada com o plano físico, encarnada. Quando ela atinge a maestria, a harmonia da consciência espiritual, ela consegue manifestar isso no nível físico, como o bardo está buscando fazer. Você tem o segundo nível, que é Sambhogakaya,
que é o nível de luz astral, do corpo astral, em que ele manifesta a consciência dele dentro desse nível de realidade. Manifesta plenamente, busca harmonia, manifesta harmonia com esse nível, como o Ovati busca atingir essa comunhão. E aí fala do Dharmakaya, do grande campo de consciência pura, do corpo de verdade, do corpo de Dharma, do corpo além da forma, Arupa. Rupa é forma em sânscrito, a negação, Arupa, além da forma. Então você tem Dharmakaya. Você tem um conceito, inclusive, no budismo tibetano, que é o Shunyata, que é o grande vazio, que não é um vazio nihilista, mas é um vazio de plenitude, que é muito próximo do conceito de Kyoganti, se não representando a mesma realidade da divindade a realidade absoluta, a ipseidade no nível mais puro que tem. E você tem na Índia também, entre os yogis da Índia, que vão falar da importância de você atingir a comunhão com Salokya, excelência em Salokya, relativa ao nível físico, a Samipya, ao nível astral, a Sarupya, ao nível causal. Então você percebe essas observações ternárias em diversas sabedorias antigas. Será que elas não tiveram uma origem próxima, que emanou a partir de alguma coisa e que se manifestou em diversas áreas do mundo, que depois a gente foi suprimindo? Não sei. Mas olha que interessante, esses grandes sábios do Tibete, esses grandes sábios da Índia, tem muitas coisas a falar para a gente também quando a gente está estudando esses grandes sábios aqui do Ocidente, né, que buscavam essa integração nas diferentes dimensões de realidade para entender que a realidade ela é una e que ela evoca uma necessidade de integralidade, eu ser íntegro, eu estar conectado, enraizado, aterrado nesse plano, mas em comunhão também com o espiritual, em comunhão com essa realidade maior. Você pode chamar do que você quiser. Tudo isso compondo um único indivíduo íntegro. Olha o holos, o holístico, o todo, a comunhão, o equilíbrio. Né? Esses caminhos são caminhos muito antigos, que falam de coisas muito parecidas. Né? Ah, tá, mas o que mais então que esses druidas falavam, Yuri? Eu quero saber. Volto a dizer, não tem como a gente falar tudo. Isso aqui é apenas um estudo superficial que a gente está fazendo. A gente poderia até aprofundar mais. Mas vamos falar de alguns conceitos antes da gente terminar. Conceitos que talvez você possa conhecer hoje. Talvez você já deva ter ouvido falar de Awen, essa palavra galesa, que é muito difundida hoje em dia. Awen daqui, Awen daí. O que é isso que os druidas falam, Awen? Né? A tradução que o pessoal usa é espírito que flui ou inspiração espiritual. Né? Quando você tem essa comunhão com o espírito, com o espiritual, e de repente dali flui, sabe, aquele impulso criativo, aquele impulso de inspiração. Daí que algumas pessoas vão associar Awen também algumas questões mediúnicas do plano espiritual também, que flui através de você, as musas, né? Que é aquela inspiração espiritual. Você tem os Awenides, que são aqueles que têm Awen desperta em si. Existe até uma história de Kerouac e de Taliesin que fala um pouco disso. A gente poderia se aprofundar e ver o lado esotérico de como despertar Awen, aquela coisa toda, mas aqui daria um outro vídeo. Mas você tem aqueles que têm Awen desperta, essa comunhão com o invisível que cria a partir de você. Né? Essa comunhão você pode até pensar no espírito que flui no sentido de espírito do plano espiritual, de algo ou até subjetivo a você, que você desbloqueia e permite que aquilo flua, mas você também pode pensar em espírito que flui no sentido de espírito com E maiúsculo, ou seja, você está entrando em comunhão com a totalidade da vida, buscando essa união com a totalidade da vida, com a natureza, com o espiritual, com o físico, com tudo, e dessa comunhão surge um jorro de criatividade, sabe? Esse espraiar de manifestação através de você, a vida com V maiúsculo se expressando através de você, o espírito com E maiúsculo se expressando através de você, também é uma forma de você conceber isso, um pouco mais esotérica, de você ter comunhão com a vida. Você tem um outro conceito, isso aqui a gente vai falar rápido, mas daria uma aula inteira, né?
Ah, aí eles falam de Deus, né? Não tem aquela questão da deusa. Eu assisti as Brumas de Avalon, tinha a deusa mãe, e eles serviam a deusa. Então, na verdade, sim. Isso é uma questão também cultural. É importante, assim, nos textos druídicos a gente vê a menção a um princípio universal, a um princípio incriado, tá? Que a gente poderia fazer uma relação com a ideia de uma realidade causal, que você pode dar o nome que você quiser, Deus, deusa, enfim. Essa realidade, ela está acima de qualquer dualidade, porque ela não é relativa, ela é absoluta. Então ela está acima, inclusive, da questão de gênero, nem deusa, nem Deus. Mas, por uma questão também cultural, local, de contexto, a força materna dessa divindade sempre esteve associada à natureza. Os hindus vão falar de Prakriti, que é Shakti, né? Você tem lá entre os yogis Shiva e Shakti, os dois princípios primordiais, né? Não apenas os seres, tá, Shiva e Shakti, mas Shiva é consciência, Shakti é energia, o pai divino, a mãe divina. Esses conceitos sempre estiveram presentes nessas culturas antigas, né? Quando a gente vai falar da China, a gente fala de Yang, a gente fala de Yin. Essas duas polaridades que elas unidas, elas formam tudo que existe. Tem um ditado no yoga que diz Shiva sem Shakti é Shava, é cadáver, Shava é cadáver. Shiva tem que estar unido a Shakti. Como esses povos celtas, eles se associavam muito à natureza como meio veículo de contemplação, eles viam ali a sensibilização dessa polaridade, dessa energia de Prakriti, de Shakti, expressa na natureza, da mãe divina, da mãe natureza. A mente precisa da forma para entender aquilo que não tem forma. Então, tem essa associação com a mãe, tem associação com a deusa, com a mãe divina, grande deusa. Isso, em algumas coletividades, era muito forte. Você vai assistir, por exemplo, as Brumas de Avalon, né? Não sei se você já assistiu as Brumas de Avalon, que vem também Inis Vitrin, não sei se aqui é com I, mas enfim, a ilha Vítria, em galês, uma ilha que essa questão espiritual forte, né, que fica ali, vamos dizer, associada a Glastonbury, no condado de Somerset, onde você tem o Thor lá em cima, associada àquela região. Alguns vão dizer que, na verdade, também hoje é uma cidade que está do outro lado das brumas, ou seja, uma cidade espiritual, uma cidade astral, relacionada àquela região de Glastonbury, na Inglaterra. Também aí tem várias teorias, cada um. Mas, em várias aglomerações, você via a manifestação da interpretação dessa realidade causal focalizada na imagem da deusa, da mãe divina. E aí você vai ter vários arquétipos, você vai ter várias entidades, várias deidades que representam e manifestam de uma forma mais objetiva essa energia, tá? Esse arquétipo, essa ideia, ok? Então você vai ter forte a questão do máter divino, a questão materna de Deus. A gente fala aqui no Ocidente que a questão paterna de Deus é a justiça, a questão materna é a misericórdia. Você tem energia, você tem consciência. São os aspectos que mais sensibilizam a nossa alma em determinado contexto evolutivo nosso, né? Às vezes eu preciso aprender uma coisa e eu encarno, como quem diz assim, eu encarno numa religião que vai me dar um estímulo X. Eu preciso aprender outra coisa, eu encarno num contexto que vai me dar um estímulo Y. Ou vou na mesma encarnação para essas aprendizagens. Então, depende de como a gente sintoniza, interpreta e se sensibiliza à manifestação dessa realidade maior que transcende todo o relativo. Mas você tinha, sim, em algumas agremiações, muito forte essa questão materna, matriarcal de Deus. Até a questão das Brumas de Avalon traz muito forte a questão das sacerdotisas, no lado feminino por trás da lenda do rei Arthur. Foi muito interessante porque assim, eu fiz o meu trabalho na Unicamp, eu sou pedagogo, eu sou educador. E meu trabalho de pesquisa lá no TCC foi sobre didática transpessoal, de você buscar na educação, olhar esse indivíduo como um ser inteiro, de uma forma integral, considerar o espiritual, não o religioso, mas a dimensão, né, do transcendente, do subjetivo, enfim.
fiz o trabalho com base no trabalho da Vera Saldanha, que tem uma questão muito interessante com esse assunto, Abraham Maslow, e o trabalho que eu fiz chamava A Didática Transpessoal de Merlin na Saga do Rei Arthur. Tem esse texto para ser lido gratuito na internet, na biblioteca da Unicamp. E foi muito interessante você estudar essa questão da sacerdotisa. A gente está numa sociedade muito patriarcal, é só o homem, é só a visão masculina, prática da coisa. A gente não tem a sensibilidade social para os ciclos. A natureza influencia a gente, cara. Há momentos, há fases que seria bom a gente ficar recolhido. Há momentos que a gente é mais produtivo, mas não, a gente tem que produzir todo dia, a gente não tem essa sensibilidade hoje em dia. Isso é prejudicial, cara. Isso é prejudicial porque vai contra a natureza. Mas eles tinham nesses contextos. Não em todos, a gente também não quer generalizar e romantizar a coisa toda. Ok? Mas existia esse apelo muito forte. Por trás disso, existia entre os druidas uma palavra que não poderia ser pronunciada, não tinha pronúncia, que era composta dessas 3 letras, que também simbolizavam essa realidade, simbolizava essa realidade causal, o Deus, o divino, além do relativo, além do dual, o absoluto. Ok? Isso aqui formava, inclusive, as bases das vogais do druidismo, por assim dizer. Porque se você pega, por exemplo, as vogais galesas antigas, hoje em dia já mudou. Você tinha A, E, I, O, U, W. Veja, você tem o O, o I e o W. Sobra A, E e U, que era a forma antiga de se escrever Auen. Você tem aqui as vogais do druidismo, então, essa comunhão com a natureza, esse espírito que flui, a questão de você ter esse contato com essa realidade maior, transcendental, dê o nome que você quiser, mesmo porque não é uma senda dogmática. Veja como o teu coração lida com isso, ok? Então você tem essas bases fortes. Você também tem, quando você está falando de druidismo, você tem conceitos muito interessantes, como, por exemplo, Nuifre, que é um N, tá? Nuifre, que é a versão druídica para aquilo que você conhece como prana, que você conhece como ki, que você conhece como ti, como fluido cósmico universal, né? Nuifre, essa energia vital, eles também sabiam disso tudo. Você tem o Triban, né, que é aquele símbolo que você vê, né, que é muito associado a Auen, né? Triban, o símbolo dos 3 raios da verdade que vem ao mundo, que fundam essa doutrina druídica. Aqui também há várias interpretações. São os 3 raios solares, são os 3... Há muitas interpretações, daria mais uma aula. Eu estou falando por cima, assim, só por uma questão de curiosidade. É interessante quando a gente fala de Auen, por exemplo, que quando você vai para o gaélico, você tem 2 palavras próximas, Auen e Aven, que é com o E torto assim, que significam rio. Né? O rio flui para onde? O rio flui para o mar, em direção ao mar. Esse sentido de fluir, e fluir em contato com algo maior, né? Que te conecta com algo maior. E, enfim, cara, se a gente for falar de doutrina druídica, de conceitos, e é claro que isso daqui também não é uma coisa geral, você pode ter um clã em algum outro lugar, em alguma outra região que tinha uma visão um pouco particular, um pouco diferenciada, com certeza. Isso é válido, isso que eu estou falando aqui não é uma coisa pétrea que é assim e só assim. Mesmo porque o contexto era muito rico. Mas estou falando dentro daquilo que a gente tem acesso hoje em dia, para tentar resgatar um pouco da vitalidade, não só dos conceitos, das palavras, porque isso é relativo, isso muda com o tempo, com a cultura, com as corrupções, enfim, né, com corrupções linguísticas. A gente está tentando olhar para isso, para a gente entender a essência, a alma por trás dessa sabedoria, para que a gente não veja mais essa sabedoria como passaram para a gente, era um bando de gente animista, que fazia o sacrifício para isso, e não que não poderia ter, em algumas situações específicas. Eu não estava lá para saber se estava, eu não lembro, né? Mas quanto a isso, a gente também sacrifica um monte de boi e um monte de galinha para comer hoje em dia. Então também não vem com juízo de valor, né?
A gente não sabe como era, mas a gente sabe que eram grandes pacifistas. Isso a gente sabe que eram grandes pacifistas. Grandes magistas, sabiam utilizar o poder do pensamento, o poder do sentimento, da energia, mas eram pacifistas. Então a gente não sabe se isso era uma coisa geral. Talvez em alguns lugares específicos podiam ter alguns sacrifícios, como alguns historiadores iam falar. Mas são historiadores às vezes ligados ali à história contada pelo Império Romano e tal. A gente não sabe como é que era. A gente sabe que a essência por trás, aqueles grandes iluminados, aquelas grandes iluminadas por trás de tudo isso. Porque assim, em toda a doutrina, em toda a religião, em toda a cultura, tem aquelas pessoas que estão na harmonia com a coisa e tem as pessoas que deturpam. Isso é natural, não tem como ser todo mundo iluminado e sábio também. Mas o que eu quero trazer aqui é essa matriz de sabedoria espiritual que tinha por trás de tudo isso. Independente de como isso se manifestou depois, independente se isso foi deturpado, independente se isso foi esquecido, havia um ouro muito precioso, havia uma chama muito grande ali por trás, que emanava em sintonia com uma sabedoria superior, que hoje em dia a gente descobre essas coisas nos meios espiritualistas e acha que a gente está assim, em contato com o suprassumo da espiritualidade, que a gente sabe das grandes verdades. Não, isso aí já vem lá de trás. São os nossos ancestrais. Quando a gente fala de imortalidade do espírito, a gente fala de reencarnação, a gente fala de mediunidade, a gente fala de harmonia com a natureza, de cocriação. Essas coisas são conceitos muito antigos. Durante o período da história isso foi suprimido pela institucionalização religiosa. Mas essas coisas elas vão e vêm, porque fazem parte da natureza. Então às vezes esse comichão que dá em você, essa ligação que você sente com essa cultura, que você não sabe de onde é que vem, o que que é, por que que é, se é que tem. Às vezes pode ser que tenha. Porque faz parte da nossa ancestralidade espiritual. Ah, mas eu sou cristã. Meu filho, minha filha, os druidas mesmo, aquela sabedoria, falavam muitas coisas que você ia ver, por exemplo, depois no discurso de Cristo, não do cristianismo, de Cristo. Quando você falava de druidas pacifistas, quando você via aqueles druidas que iam nos campos de batalhas, como dizem alguns historiadores, e estavam lá os dois exércitos prontos para se digladiar, e eles chegavam meio que encantando todo mundo e convenciam a galera a não brigarem, a não guerrearem. Não foi isso que Jesus ensinou, por exemplo? Questão de respeito, questão de você reparar, olha, não te condeno. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Não te condeno, vai e não faça mais besteira. Justiça restaurativa. Buscar comunhão com tudo. Eu e o Pai somos um, vós sois deuses. O sal da terra, a luz do mundo. Se você vai na essência da sabedoria, é claro que institucionalmente, dogmaticamente, isso assume uma forma diferente depois. Mas existe uma busca por trás, uma verdade por trás que é semelhante. Não estou falando que druidismo é igual ao cristianismo, que é igual a isso, que é igual a isso. Eu estou falando que sabedoria espiritual é sabedoria espiritual onde quer que ela apareça. E que ela está além dos dogmas, dos rótulos, das brigas religiosas. Quando você vai além das palavras, quando você vai além da superfície, quando você vai além das rixas, quando você vai além dos cargos, daquilo que te faz se sentir poderoso e superior aos outros, e você busca a essência simples e amorosa por trás dessas grandes doutrinas e verdades, você vê que elas estão apontando sempre para uma mesma luz. E que essa luz não está separada de você. Então, como era exatamente a coisa, a gente não tem como detalhar. Mas a gente sabe que existia essa chama por trás também, essa busca por trás. Essa busca da verdade, essa busca de viver a harmonia, de viver a paz, de viver a beleza, de viver o amor, de viver a comunhão espiritual. Coisas tão preciosas que a gente está precisando resgatar hoje em dia. Essa eco-espiritualidade. Veja, a gente fala muito de cura planetária, não? Porque a gente tem que trabalhar na cura planetária, esses narcisismos espiritualistas que a gente tem, que a gente acha que a gente tem missão de salvar o mundo. Mas agora, se a gente for ver assim, ao pé da letra, não que toda iniciativa seja narcisista, não é isso. Quando é pessoal, geralmente, é porque eu vou salvar o mundo. Mentira, a gente tem que lidar com a gente mesmo antes de querer salvar alguma coisa.
Mas quando a gente fala de movimentos coletivos em prol do melhoramento do mundo, e a partir disso aí sim é uma cura planetária sendo buscada, quem faz isso ao pé da letra hoje em dia, quem busca realmente isso, são os druidas, os movimentos neodruídicos, porque são aqueles que você vê que estão preocupados com o espírito do homem, estão preocupados com a sociedade, mas estão preocupados com a natureza. Faz parte a natureza da espiritualidade. E a gente continua poluindo, destruindo isso. Você vai no templo, você vai no centro, você vai no culto, você faz aquele sentimento maravilhoso, você sai pro lado de fora, você joga o papel na rua. Você dá veneno pro gato. Que espiritualidade é essa? Os druidas vêm trazer essa responsa pra gente. Escuta, o planeta é teu corpo. O planeta, a natureza, faz parte da tua espiritualidade, da tua sacralidade. Você não consegue ver a sacralidade aqui? Você vai ver onde? Krishnamurti dizia que quando a gente se afasta da nossa essência, os templos, as igrejas se tornam necessários. E os druidas, eles tinham quais locais de culto? Na natureza, nos bosques sagrados, nos círculos de pedras, nas clareiras druídicas. Em comunhão com esse mundo, não condene esse mundo. Ama esse mundo. Aquilo que você condena volta contra você. Jung já dizia, se você pega uma mola e aperta essa mola, essa mola nunca mais vai voltar. Se você tira a mola, volta com tudo. Se integra em harmonia, ama, entende. Pesquisa, descobre, eleva, integra. Ama mais uma vez. Vai além do teu ego. Os druidas traziam isso. As druidisas traziam isso. E a gente tem muito que aprender com eles, principalmente hoje em dia. As necessidades ecológicas que a gente tem, as necessidades de cosmoética, de caráter humano, de incoerência religiosa. A gente tem que aprender com esses caras. E é para ativar um pouco disso, trazer um pouco dessa referência, que publiquei este livro aqui, prefaciado pelo meu amigo Guilherme Romano, autoria do Espírito Nolando, psicografia minha. A Volta dos Anciões, Eco dos Druidas, Sabedoria Exceto para o Mundo de Regeneração. Claro que o que foi falado aqui está limitado pela minha incapacidade de conseguir te apresentar um contexto perfeito da coisa, né? É aquilo que eu consigo ter acesso, e também é relativo, pode ter outra pessoa que pode vir e falar, mas também tem outra questão, tem isso, tem aquilo, com certeza. Essa é a minha parte de contribuição. É uma parte pequena, é uma parte humilde, é uma parte simplória, mas que isso sirva para acender dentro de você, não só a chama do entusiasmo pela superfície, pela cultura, mas principalmente a chama por aquilo que está por trás, pela sabedoria, pelo vigor espiritual, pela busca dessa comunhão maior, dessa integração com a verdade, com a natureza, com o espiritual, que chama a sua vida. Isso estava associado a uma cultura, às questões do contexto celta, mas também está associado com a sua vida hoje em dia. Independente se você nasceu na Irlanda, se você nasceu no país de Gales ou se você nasceu no Brasil, essa terra que alguns vão dizer, especulações, que existia um paraíso idealizado pelos celtas, um paraíso chamado Rai Brasil, que era uma ilha que ficava a oeste, era uma ilha que tinha muita fartura de muita coisa, muita abundância, um clima perfeito, muitos recursos, e que era um grande paraíso. É claro, existem diversas especulações, mas vai saber se a gente está nesse paraíso hoje. Como é que nós estamos tratando esse paraíso? Não que seja, isso é uma alegoria, uma especulação, não sei se é. Mas fica lá. Nós estamos aqui no Brasil, nós temos tudo, e a gente está se comportando como aqui? Talvez a gente tenha muito então que aprender com esses druidas, para fazer por merecer esse paraíso, que por amor a gente foi colocado aqui. É isso. Fica na paz. Brilha sua luz. Se curtiu, senta a testa no botão de like, o cajado, o chapéu aí. E se inscreva no canal para ajudar. Compartilhe esse vídeo para quem você achar que seja interessante. E é isso. Fica na paz.
brilhe a sua luz, auem e recebam um abraço do tamanho do sol. O livro está no meu site, vou pôr os links aqui embaixo. E é isso, tá? Desculpa não ter falado de tudo, queria me aprofundar mais, mas não ia dar tempo. Espero que tenha te ajudado, que tenha acendido algo de positivo, que tenha sido uma contribuição bacana aí pra você. Beleza? Fica na paz, até já. Tamo nessa. Tamo junto. Até já já.